H&Co Live, o seu canal de notícias de gestão e tecnologia para o seu negócio. H&Co Live. Fala pessoal, tudo bem? A gente está iniciando mais um episódio dessa nova temporada do H&Co Live. Hoje com um tema muito especial, a gente vai falar do sucesso do cliente como pilares de crescimento. E tenho pessoas aqui muito especiais, grandes amigos e colegas que estão aqui hoje com a gente. São as pessoas responsáveis tanto pelo sucesso do cliente, o desenvolvimento desse cliente, pela base instalada, pelo atendimento e por toda essa gestão que a gente tem hoje dos nossos clientes aqui dentro da H&Co. Então, dando boas-vindas aqui para vocês, meu grande amigo Gilmar. Opa, Gilmar, bom dia, Cássio. Prazer estar aqui contigo. É um prazer estar recebendo você aqui. Da mesma forma. Para a gente começar já numa conversa descontraída, já que você deu esse alô para a galera, eu queria primeiro te agradecer o tempo aqui, a experiência e tudo que você tem compartilhado conosco, mas eu queria começar já chutando uma na canela. Gilmar, há quanto tempo você trabalha com SAP Business One? Boa, Cássio, boa pergunta, né? A gente, com o passar do tempo, a gente não acumula os anos, né? Acumula a experiência, né? Mas são há mais de 20 anos aí trabalhando exclusivamente com SAP Business One. E com tecnologia, com RP? Aí já passou de 30 aí. Fácil. Fácil. Então você já passou por todos os problemas de cliente, por tudo que pode acontecer. Todas as fases. A gente não pode voltar muito para trás, porque senão entrega aí o tempo da gente e a idade, né? No seu caso, você acumula experiência e eu não acumulo cabelo, então tá resolvido. E desse problema aí eu não vou sofrer, porque eu já passei por tudo e o cabelo não caiu. Então, que maravilha. Então não é o cabelo que vai... Então vamos lá que vai ser um bate-papo bem descontraído. Bacana. Cláudia Bocato. Presente. Prazer, que bom ter você aqui conosco, que bom ter você aqui junto com a gente na H&Co. Cláudia, obrigado pelo seu tempo, obrigado por todo esse trabalho que você tem desenvolvido ali dentro da base instalada e, enfim, o resultado fala por si só. Mas vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Gilmar, é a pergunta para todos. Vocês têm muito mais experiência do que eu nessa praia. Há quanto tempo você trabalha com SAP Business One? 18 anos. Tô ganhando a maioridade. Então esse ano já pode tirar a carteira. Já posso tirar a carteira. Que maravilha. Então também já viu de tudo. Viu desde as primeiras versões? Já. Na primeira, ainda por cima, ainda entrei como gerente de projeto, né? Olha que maravilha. Então, senti a dor na pele. Aí, depois que a gente foi para a área de vendas. Então, já faz um tempinho aí. De tudo a gente já viu, mas tem sempre uma coisinha nova, graças a Deus, né? Sempre tem um presente novo. Sempre tem um presente novo. Que maravilha. Que bom ter você aqui conosco. Por último, mas não menos importante, meu amigo Flávio. Fala, Cássio. Prazer ter você aqui com a gente. Foi um conteúdo muito esperado, tá, gente? Foi muito solicitado isso, essa questão de sucesso do cliente, experiência do cliente. E Sim. A pergunta que não quer calar, Flávio, quanto tempo você tá nessa praia aí de SAP Business One? Vamos lá. Primeiramente, obrigado, Cássio, pela oportunidade de estar aqui. É um prazer, né? Estou há 4 anos na H&Co e já há 17 anos no mercado de SAP Business One, contribuindo para esse ecossistema e já... o grande ponto aqui é trazer diversidade para os nossos clientes e trazer informações que sejam relevantes. E aqui tem um hall de pessoas aqui que vão poder agregar muito para esse ecossistema nosso. Que prazer legal, estar aqui. Que legal. É um time de peso e com muita experiência. Muita experiência. Que maravilha, gente. Muito obrigado. Flávio, começo direcionando a pergunta para você. Claro que hoje a nossa pauta aqui é o sucesso do cliente como estratégia de crescimento. Sim. Mas tem muitas coisas que a gente fala de CX, CS. Eu queria que você e vocês trouxessem isso pra gente. Pra gente desmistificar um pouco isso. O que é o CX? O que é o CS? O que faz? Como trabalha? Como desenvolve. Queria que você trouxesse isso pra gente, que você também complementasse isso, Gilmar, por favor. Bom, legal. Acho que vamos trazer o conceito básico de CX aqui, né? É o Customer Experience. Então, é a visão geral do cliente em relação a uma marca ou a um produto, né? Então, é como o cliente enxerga aquela marca diante do posicionamento do mercado. O CX trabalha hoje separadamente, né? Todo mundo acha que ele é junto, que ele é a mesma coisa que CS, mas não é, né? CS, ele tá separado do CX, o CX é realmente essa visão geral e o CS trabalha para melhor uso e potencializar o uso da ferramenta ou do serviço que a empresa presta.
Então, já vou começando esclarecendo um pouco, porque a galera que nos assiste são de vários níveis. Sim. E às vezes a gente vai trazer algumas perguntas mais básicas para deixar isso um pouco mais claro. Então, só para facilitar o entendimento. O CX é tudo que está em volta da experiência do cliente, correto? Exato. Isso? Exato. Perfeito. E o CS é a utilização do cliente dessas ferramentas, é isso? Exatamente. É o melhor uso dessa ferramenta ou do serviço que a gente presta. A gente fazer o cliente a utilizar mais o sistema, a trazer novas tecnologias e trazer novidades sempre para que ele não fique parado no tempo. Perfeito. Gilmar, agora eu aproveito para perguntar para você como a gente vem desenvolvendo isso dentro da HCO, essas ações do CX, se o CX também se envolve com problemas, porque a gente sabe que o dia a dia das operações eventualmente tem um problema, tem um bug, tem uma falha, Sim. Enfim, a gente sabe que isso é normal acontecer nas operações do dia a dia. Sim. E qual que é o papel do CX nisso e também no apoio do cliente? Sim. Então, assim, o papel do CX, né, é um papel bastante importante, né, e dentro da HCOM especial, né, uma área que está em franco desenvolvimento, né, a gente vem trabalhando bastante aí no crescimento dessa área, e como tu citou, né, Cássio, a gente tem o CX, ele cuida também do dia a dia do cliente, né, porque uma empresa do tamanho da HCO, ela tem que realmente separar as responsabilidades, e o CX, ele tem esse olhar da empresa como um todo. Então, todos os pontos de contato do nosso cliente hoje com a empresa, que tenha algo ali que não está funcionando ou que não tenha sido dada uma resposta no tempo que o cliente precisa ou na qualidade que o cliente precisa, o CX atua. E eu te dou um exemplo, isso pode ser desde um faturamento, de o cliente não receber um boleto, de não ter uma nota lá para pagar, algo assim, como, obviamente, um chamado que o cliente abre, que ele precisa que esse chamado seja priorizado e tudo mais. Então, essas situações hoje são administradas por nós, né? E acho que é importante também a gente falar que nós, dentro da estrutura da HCO, nós somos independentes, né? Muita gente também... Não responde para nenhuma área, muita gente confunde que o CX é comercial. Não é, né? Não é. E nem pode, né? Porque a gente tem um conflito de interesse aí, também não pode responder para o time de serviço, que é outro conflito de interesse. É outro, porque né, muita coisa também acontece, né? Situações acontecem que envolvem, né? Operações, envolve entrega, envolve suporte. Então o CX ele trabalha de forma independente justamente para poder ter essa autonomia e de fato tomar uma ação e que o cliente enxergue, né? Que a ação, o resultado da ação que o CX faz hoje. A gente brinca dentro de casa que o CX ele é o advogado do cliente dentro da companhia, né? Exatamente. A gente tem um ditado aí, né, que a gente sempre fala que a gente veste a camisa do cliente, né? Independente do cliente que seja, do tamanho que seja. A gente já trouxe isso para, assim, a gente veste o calçado, né? Porque a gente sente o calo do cliente, né? Então, se aquele sapato tá apertando, se ele não tá confortável, a gente realmente veste, né? E faz disso uma filosofia de trabalho aí dentro da empresa. A gente empodera a voz do cliente, a gente traz a voz do cliente através de vários canais, né? Tanto nessas ações que a gente faz, através das pesquisas, né? Através de contatos com os clientes. Então, são várias vias que o CX hoje traz para empoderar essa voz do cliente, ajustar, né, o nosso pessoal à cultura da empresa, né? CX é cultura. Né? CX é cultura. A HCO tem uma cultura forte, centrada no cliente, e é isso que a gente tem que levar a todos os cantos da empresa, né? Seja, a gente fala que é de P a P, da portaria ao presidente, tem que estar alinhado com a cultura da empresa. E a gente sabe que a gente não consegue resolver tudo em time zero, as coisas precisam ser executadas com tempo, mas eu vejo que o CX e o CS e esse trabalho da base instalada, eles são um tripé fundamental para a sustentação do cliente pós-implementação. Sim. É ele que vai dar, a gente sabe que sim, existe um papel que ele é fundamental, que é o time da consultoria, que é o pessoal de suporte, que é o pessoal que dá atendimento, que é a galera que está lá no dia a dia, mas a gente é um pilar de sustentação para a relação daquele cliente, para entender
entender não só sobre o aspecto de problemas, mas também o desenvolvimento daquele cara. Como é que aquele cliente está performando, qual que é a experiência dele no consumo de serviço, como é que a gente vai potencializar o negócio dele. E isso pode abrir frentes para a gente trabalhar outras questões. Talvez esse cara está internacionalizando e não sabe como vai fazer, a gente pode ajudar ele, pegar na mão e levar ele para expandir a fronteira. Então, assim, a gente tem acho que esse papel, né, de conscientizar o cliente dentro dos processos, da cultura e de como a empresa funciona, né? Tem aquela questão de expectativa, né, do cliente, sempre, e a gente está sempre nessa cadência de treinar pessoas dentro da cultura e que seja alinhado com a expectativa também do cliente, que é o mais importante, né? Ele está adquirindo, ele está consumindo um produto nosso e quer ter uma experiência relevante e de acordo com o que ele está adquirindo. Espetacular. Cláudia? E não é só o lado ruim também, né? Eu vejo que cai no CX também elogios, bons atendimentos, gostei do novo produto, vocês fizeram uma ação que foi legal. Então, o CX não está do lado do cliente somente na hora ruim. Só para ouvir ruim, né? Para ouvir a parte ruim. Mas ele tá também do lado bom. E aí, esse trabalho CX-CS, ele é muito casado, porque é o ouvido direito e o ouvido esquerdo da empresa dentro do cliente. A gente poderia dizer que isso que esse papel do CX e do CS, ele é mais um papel estratégico da gente entender, às vezes, risco, problemas, oportunidades. Seria mais um papel estratégico do que efetivamente um botão vermelho para o cara ligar quando tem um problema. É isso aí. É isso? O botão vermelho, ele faz parte aí do pacote de atribuições, né, Cássio? Mas hoje realmente tem um outro papel que é bastante importante, que a gente vê, né, como o Flávio comentou, a gente tem as pesquisas, atuar em cima das pesquisas também, né? E a gente fala muito de os clientes que estão satisfeitos, a gente também tem que ter um olhar com bastante cuidado para manter ele satisfeito, né? Nós temos uma frequência de pesquisa e tudo mais, então é um desafio, né? E uma outra questão que o CX também apoia bastante no sentido de oportunidades, a gente tem clientes dos mais diversos segmentos, clientes recentes que implantaram agora, clientes que já usam o SAP há mais de 10 anos e tal. Então, é o nosso papel também sempre olhar para o portfólio, né, que aquele cliente tem dos produtos e das soluções nossas e trabalhar também com o cliente no processo de melhoria contínua, né? Gilmar, você trouxe um ponto interessante que não é só trazer o cliente, sim reter o cliente. Reter o cliente, manter e sustentar isso eu acho que é fundamental. A gente vive aí um ecossistema que hoje dentro do Brasil tem mais de 8 mil clientes com o SAP Business One implementado, então tem um volume de base instalada aí muito grande. Vocês acham que o CX, ele também, o CS, por toda essa estrutura, ele é um papel importante na retenção de cliente, no desenvolvimento desse cliente, quando tem um episódio de renovação de contrato, por exemplo? Vocês acham que isso é algo que pesa também na avaliação do cliente de manter essa relação em longo prazo? Sim, isso pesa e muito, né, Cássio? Nossos contratos são relativamente longos, então e dados nos trazem que realmente quando o cliente tem 1, 2 experiências ruins ali, ele já procura outras opções, né? E aí a gente começa a tratar e lidar com evasões, esse tipo de coisa. Então, quando a gente olha para o CX como um ponto estratégico da empresa que está orientado a dados, que olha para as pesquisas e não só olha para as pesquisas, faz ações em cima das pesquisas, isso tem um retorno excepcional para dentro do ecossistema e para dentro da estratégia da empresa, né? Ele passa a ser um termômetro muito importante no olhar estratégico da empresa. Está na medição do nível de relação com aquele cliente, né? Exatamente. Inclusive, não só a gente estava falando aqui do CX do botão vermelho, que é aquela emergência, mas também o CX sabe onde é o momento bom que o cliente está dentro da jornada para poder usar do CS. Exatamente. Né? Quais são os momentos dentro da jornada do cliente que a gente pode trazer aquilo para o CS e falar, ó, o cliente está no momento wow aqui que você pode oferecer um produto
diferente ou um serviço diferente para ele. E nós temos isso dentro da jornada do cliente, né? E isso é importante. O CX hoje, ele é orientado a dados, ele olha para a jornada, sabe os momentos importantes e consegue trazer isso a nível estratégico para a empresa. Espetacular. Então, basicamente, embora não tenha relação direta, mas tem relação direta com esse termômetro da base instalada e dos atendimentos, né, Cláudio? É um caminho muito junto. Porque, vamos lá, o que o CS faz? Para que o CS existe? Então, dentro do nosso mundo, as empresas entram do mundo SAP através do que a gente chama lá Net New Name. É um cliente novo, não conhece o B1, entrou lá pelo New Name. Fez a compra, fez a implantação, e aí esse cliente migra dessa área New Name para a área que a gente chama de CS, que é a famosa base instalada. Sustentação. Qual a diferença básica? Aqui era a porta de entrada, ele viu, ele conheceu, ele começou a mexer. Quando ele vem para o CS, ele é um cliente que está se tornando mais maduro no uso da ferramenta. Está criando casca. Ele passa a ter necessidades muito diferentes. Então, antes ele não tinha um ERP, ou ele tinha um outro ERP. E ele lidava com uma determinada realidade. Quando ele vem para o Business One, ele passa a utilizar essa ferramenta, ele tem outra realidade. Ele descobre que ele pode ter outras necessidades porque ele tem como resolver essas necessidades. E aí entra o papel do CS. Junto com o CX, porque mudança de ERP é uma mudança de cultura dentro da empresa. Então, eu já preciso do CX ali junto para fazer esse onboarding do cara, né? De vamos mudar a sua cultura. Como é que isso acontece? Quando ele vem para a base instalada, para o CS, é uma questão de relacionamento que tem que ser sempre crescente, né? Não só o relacionamento pessoa a pessoa, olha, continua comprando comigo aqui, eu sou bonitinha. Não, eu tenho condições de agregar ao seu negócio. Então, aí a gente começa a trabalhar uma coisa que a gente trabalhou muito forte dentro da Agent&Co, que é o valor. É o valor que eu levo para o cliente. Como é que eu levo esse valor? Eu levo através de uma equipe de executivos de venda. Que eu brinco com as minhas meninas que não pode ser o vendedor Coca-Cola, que vai lá e toma pedido. Então, essa mudança de cultura acontece daqui para lá. O meu cliente tem que entender que a Agent&Co é um parceiro estratégico dele. Eu não tô lá só para vender uma licencinha nova para ele. Eu tô lá para colocar produtos que agreguem valor ao negócio dele. Que vai transformar o negócio dele. Eu vou transformar, potencializar o negócio dele. Exato, potencializar, eu acho mais legal que transformar. Uma das tendências de CX hoje é a hiperpersonalização, é você olhar para aquele segmento, saber como que está posicionado, como que estão as tendências daquele segmento e trazer isso, né? É um atendimento artesanal. Exato, né? É bem tailor-made. É bem isso. O que está rolando no seu mercado, como é que eu, como Agent&Co, consigo pegar as novidades desse mercado e agregar no seu negócio? Como é que eu te ajudo a resolver isso? Cláudia, você abriu... Depois eu vou voltar com alguns ganchos para a gente até pontuar algumas coisas com vocês, já do papel do CX nas implementações novas, qual que é a experiência disso e o que isso tem mudado o jogo da implementação, mas você abriu uma lacuna ali que é importante e eu não posso deixar de perguntar isso para vocês pela experiência que vocês têm fazendo, trabalhando dentro do ecossistema de SAP Business One há tanto tempo. Você falou de Net New Name, da adoção de uma nova tecnologia, o cara que sai de um RP, e eu não tenho como não perguntar isso para vocês. Como vocês veem essa plataforma que é o SAP Business One, depois de tantos anos trabalhando, como é que isso muda a vida de uma empresa, do cara que que é uma pequena empresa, né? Ele está numa rampa de crescimento, quando ele olha para o SAP Business One, esse cara acha que ele está escalando um penhasco, que é muito grande para ele, né? Mas eu queria a opinião de vocês, porque a gente precisa também desmistificar isso e as menores empresas, as empresas que estão em crescimento, entender que isso é acessível também para eles. Então, vamos lá. O Business One, ele tem um diferencial no mercado que, para mim, é o que mais me apaixona. Quando eu converso com os meus clientes, eu brinco que o B1 é como se ele fosse um imenso jogo de Lego, que eu posso começar ele com 2, 3 pecinhas e conforme a sua empresa cresce, eu vou agregando as pecinhas do Lego e vamos crescendo junto. O que é sempre importante, eu preciso saber onde você está e até onde você quer chegar. E aí a gente monta esse jogo junto. Dentro da Agent&Co, na base da Agent&Co hoje, a gente tem cliente que vai do PP ao GG.
né? Então, eu tenho clientes que têm 5 licencinhas, 3 licencinhas, eu tenho clientes que têm 200 licenças, né? É o mesmo produto, com complexidades completamente diferentes. Em segmentos completamente diferentes. Mas é o mesmo produto. Por quê? Porque o core, o coração de todos esses projetos é o mesmo, né? E aí, do coração, a gente monta o resto. Então, quando ele entra lá no New Name, ele começou o Legozinho dele. Ele tem lá as principais funções. Aquela necessidade básica, começar o calcanhar de Aquiles do dia zero. Resolveu ali. Mas, gente, é que nem a gente brinca. Começa a usar BI, ó, eu te dou 2 dashboards. 5 minutos depois você quer mais 50. Por quê? Porque você descobre que você pode ter. Você descobre que você pode lidar com isso. Por isso que existe também, depois, com esse cara que está implementado, essa rampa de crescimento. Essa rampa de crescimento, de maturidade, que é onde a gente entra muito junto com o cliente. É esse relacionamento de parceria. Não é só um relacionamento comercial. É um relacionamento de parceria. E aí eu falo que nós somos o ouvido direito e o esquerdo, porque ele pode reclamar para mim e eu vou pedir ajuda do CX, ele pode reclamar no CX e ele vai trazer isso para mim, mas a gente tem que trabalhar sempre junto. Ele pode elogiar para mim ou elogiar do lado de lá. A gente sempre fala, né? A gente tem a tendência a dizer, vão resolver os seus problemas, mas a gente está junto na parte boa também, é um casamento. O casamento tem o lado bom e tem o lado ruim. Né? Então, o estar próximo, o trazer autoridade para a Agent.co junto a esse cliente, traz para o cliente também as experiências boas, né? Então, tá de olho no mercado, o que está acontecendo, é a indústria 4.0, a reforma tributária. É o agronegócio. É o agronegócio que está na boca da galera. Como é que eu trago isso, o melhor disso, para o cliente Agent.co? Trazendo o case de sucesso, trazendo a expertise de outros clientes. E no caso da Agent.co, o que é muito legal e é um tremendo diferencial, é trazer a expertise de fora do Brasil para cá. Internacional. Perfeito. Né? Eu acho que isso a gente falou muito assim. Eu vou voltar nessa pergunta do SAP Business One, principalmente para vocês. O Mark já trabalhou com outras tecnologias, mas isso acaba sendo um grande diferencial da Agent.co, né? A gente não se restringe só naquela caixinha do SAP Business One aqui para o Brasil. E aí, você também, Flávio, que vai levar essa estrutura do CS, do CX para potencializar isso ao redor do mundo. Eu queria também te ouvir, porque a gente não se restringe só nessa caixinha de consultoria e a gente sim é um parceiro estratégico para dar as mãos para o cliente e fazer ele se aventurar pelo mundo. Exatamente, né? A gente tem como romper essas fronteiras junto com os nossos clientes. E é isso que o CX está começando aqui no Brasil, já tem aí 2 anos de jornada, né? Que a gente está trabalhando. E a nossa missão é que o ano que vem isso expanda a novos países, né? Da Agent.co, trazendo essa cultura e o olhar da centralidade no cliente, né? É um projeto desafiador, porque apesar de estarmos num processo de standardização de processos, ferramentas e de tudo que a gente está fazendo, né? Ter uma One Team, One Company, né? Ser uma só empresa e um só time, a gente tem as particularidades e as culturas de cada país, né? E isso é onde está o meu foco de estudo hoje, para que a gente adeque da melhor forma todas essas ações que a gente está fazendo hoje no Brasil, seja proativa, preditiva, voltada a dados, as tendências em relação aos nossos indicadores, né? NPS, CES e Churn, né? Que são os principais hoje dentro do CX, são os nossos termômetros. Isso a gente levar de forma consistente e que seja realmente relevante e efetiva nos outros países que a gente atua. Perfeito. E para você que não conhece todo o serviço da Agent.co, além de ser uma das maiores empresas do mundo como distribuidor de SAP Business One, então se você tem necessidade de expandir a tua operação com SAP Business One para qualquer fronteira, que seja aqui América do Sul, América Central, Estados Unidos, México, Europa, a Agent.co é a empresa certa para potencializar o seu negócio através do SAP Business One em qualquer lugar do mundo que você tenha necessidade. Além disso, tem todos os serviços da parte de contabilidade,
contabilidade, todo o braço de contabilidade, de impostos, e a cereja do bolo é a parte de expansão global. Então, se você quer abrir o seu negócio na Colômbia, na China, na Itália, na Índia, a Itco pode apoiar você em toda a estruturação e viabilidade desse negócio para qualquer tipo de negócio que seja. Voltando aqui ao nosso assunto, Gilmar, sobre o SAP Business One, Sim. Você que já trabalhou com outras tecnologias, como que tu vê o poder do SAP Business One e uma empresa que está em crescimento ou que está buscando, às vezes, o primeiro RP, mas normalmente o segundo, o terceiro RP que está nessa jornada de crescimento, como o Business One agrega para o negócio dessa empresa, e ele também pensando os próximos anos, né? Porque aqui a gente está falando muito de sucesso, de estratégia, de crescimento, de atendimento, como isso também agrega nos próximos anos da empresa. Tá bom, vamos lá, né, Cássio? Hoje a SAP eu vejo assim dois pilares principais quando a gente olha para o produto, né, a tecnologia que tem embarcada nele, como você falou, né, eu conheço outros produtos, então às vezes a comparação é inevitável, né, e essa tecnologia, apesar que no primeiro momento talvez um empresário, um dono, ele não vê, né, no primeiro momento, mas quando de fato implementa um produto, a gente fala tanto em transformação digital, né, o que é a transformação digital? É você digitalizar os processos da empresa, não só internamente, mas também externamente, né? Sendo você colocar um portal de compras para o teu fornecedor, colocar suas cotações de compra, se você for uma empresa que tem representantes, colocar também uma forma de colocar um pedido digitalizado dentro da sua empresa, você fazer uma comunicação com uma máquina de fábrica para que aquilo alimente o seu sistema e traga dados para daí você alimentar um dashboard ou para tomar de decisão, né? Aí você começa a ver realmente o ganho da tecnologia, da empresa, né? Porque via de regra, se a gente olhar um pouquinho para trás, a principal função dos ERPs era muito cobrir a operação, né? A operação do dia a dia, né? E a gente sempre falava que quem assinava o cheque não usava o sistema. Era uma verdade, né? Quantas vezes a gente disponibilizou uma licença para o dono... cheias de papel. As mesas do dono eram cheias de papel, de relatórios. Quantas vezes, né, a gente fazia isso, né, Flávio? A gente ia mas, na mesa do diretor, não, eu tenho que assinar tudo isso aqui, né? Então, a gente não via, né, de fato, o sistema ir lá. Então, o sistema foi, né, para essas funções também, mas quando começou a alimentar dashboards, né, alimentando KPIs da empresa, e que com base naqueles KPIs, né, o empresário começou a tomar decisão. Então é uma quebra, né, uma fronteira que foi quebrada e o sistema chegou para quem deveria chegar, né? E um outro pilar, né, eu falei aqui da tecnologia, do SAP, né, e como que ela chega, né, até o dono da empresa. Outro nós temos que falar que é a força da marca SAP, né? A SAP, ela tem ela leva muito a sério tudo que ela faz, né? Então a gente que começou a trabalhar lá atrás, numa versão que ela era, né, muito enxuta em termos de funcionalidades, não era multiempresa, né? Que esse conceito de multiempresa é muito para nós aqui no Brasil, né? A gente sabe, a gente tem empresas aí, né, cases internacionais, não é comum ter, né, mais CNPJs e tal. É uma realidade muito nossa aqui. E a gente começou a trabalhar com uma versão que não era, né, multiempresa. E se a gente pegar isso e olhar para trás, talvez faz 6 ou 7 anos que nós estamos falando disso. E olha quantas novas funcionalidades foram implementadas no SAP. Porque a SAP tem um roadmap, né, sempre publicado. Planejamento claro, né? Sempre um planejamento para os próximos 5 anos. Então, para o empresário que vai fazer, né, uma compra no sistema, um investimento, ele consegue ter uma grande segurança olhando pela marca SAP por conta de roadmap, de garantia de investimento e tudo mais. Espetacular. Gente, voltando agora um pouco para a pauta, né, que a gente abriu lá no início, que era a questão do CS, CX, e também para daqui a pouco a gente começar a encaminhar o encerramento, eu queria voltar num pilar que eu entendo que é muito importante, que é a questão da base instalada, que a gente fala muito, que é a sustentação, e eu queria muito te ouvir, Cláudia, para a gente entender quais são as ações que a Itco faz hoje dentro dos clientes da base instalada, qual que é o tipo de atendimento, como funciona esse atendimento, qual que é a estrutura, quem é o time, explica isso para a gente como funciona hoje, por favor. Vamos lá. Então, hoje a Agenco tem cliente no Brasil inteiro. Vamos começar do macro para o micro, né? Então, eu tenho uma equipe hoje de 5 vendedores, 5 executivos de venda, onde eu divido essa base instalada.
grande parte disso a gente está focado na região sul, né? Até pela origem da Agent.co no Brasil. Mas a gente já tem cliente no Brasil inteiro. Então, essas 5 pessoas, elas têm lá a sua carteira principal, que eu digo. Onde cada uma tem a sua estratégia de atendimento. Eu não vou nem falar estratégia de venda, porque é estratégia de atendimento. De chegar no cliente, de conhecer o cliente, conhecer o negócio do cliente. Um mapeamento de toda essa carteira. Aonde esse cliente está inserido dentro do mercado brasileiro, dentro do mercado mundial, quais as necessidades que ele tem. Então, a nossa equipe tem, primeiro, um trabalho de capacitação própria, de investir em si mesmo, aprender e poder replicar isso e atender melhor o cliente. Esse é o primeiro ponto. Esse relacionamento feito, esse casamento feito, todos eles têm uma relação com o cliente de entender a necessidade, onde você está hoje, qual é o seu planejamento para esse ano, o que a gente vai fazer para o ano que vem, até para que a gente também se prepare para estar lá disponível no momento que esse cliente precisar. Olha, agora eu vou abrir um novo CNPJ. Abrir uma nova fábrica. Vou abrir uma nova fábrica. Eu preciso de um produto diferente. Tem um problema na minha fábrica aqui e eu preciso de um produto diferente que me atenda. Ele não vai mais procurar, ele vai procurar a pessoa da Agent.co que atende ele para que ela vá pesquisar qual a melhor forma de atender isso, né? Então, é um trabalho de estratégia mesmo, de entender o seu mercado, de entender o seu cliente, a sua carteira e que produtos eu devo estar trazendo para essa carteira. Aí, fora isso, por isso que eu falei que é uma base principalmente regional, mas é um time. Então, dentro do meu time, eu tenho profissionais com diferentes perfis. E aí, um deles está atendendo um cliente que tem uma demanda um pouco mais técnica ou uma dificuldade mais específica e a gente, dentro do time, consegue ir lá e suprir isso. Então, eu tenho o casamento dos amiguinhos. Vão os 2 amiguinhos juntos visitar. A ideia é claro que atender tudo isso o cliente. Sustentado e amparado pelo time de serviço, que é uma outra... Que é uma outra célula. perna, né? Mas que é essencial para a gente. Então, cada venda que eu faço, cada necessidade que eu preciso de um detalhamento técnico, eu tenho a pessoa da área de operações que vai com a gente, que faz esse entendimento, que faz esse desenho, né, da solução. Que na grande maioria das vezes é a pessoa que já conhece a operação daquele cliente. A maioria das vezes. A maioria das vezes. E eles também têm o mesmo raciocínio, né, de trocar o amiguinho. Olha, eu tenho uma demanda deste cliente. Aquele consultor conhece melhor esse negócio, vai lá. Então, essa troca de figurinha interna é muito comum. Mesmo num volume grande, numa base significativa. Significativa. Cada vez mais incentivado, né? Então, a sensação de time, ela tem que ser cada vez mais incentivada, porque a diversidade é muito grande. Que eu acho que aí a gente até faz um link, Flávio, para a questão da experiência do cliente. Sim. Como é que esse cliente se sente atendido com tudo isso que a Cláudia trouxe, que assim, eu tenho vários times, tenho o pessoal do comercial, tenho o financeiro que é envolvido, tenho o time de arquitetura, tenho o time de serviço, tenho o consultor que vai lá, tem a galera de suporte. Queria que você trouxesse pra gente hoje qual que é a experiência do cliente, e junto disso, quais são as ações que a Agent.co faz dentro do CX e do CS ao longo do ano, como isso é distribuído, quais as ações são feitas, quais as ações que são tomadas em cima desses resultados. Queria que você trouxesse um pouco disso pra gente, principalmente com esse olhar da experiência do cliente, porque a gente tem pautado muito essa nova temporada com a galera que tá do lado de cá da mesa, que a gente falou muito de tecnologia nos primeiros episódios, na primeira temporada, de negócio, de alguns produtos, e agora a gente tem focado do lado de cada mesa, que é o lado da galera que está operando SAP, dos clientes que já estão utilizando isso no dia a dia. Eu preciso entender e levar isso para a galera que nos assiste, esse sentimento da experiência, porque o perfil de consumo mudou. Sim. Como é que esse cara se adapta hoje num mundo de rede social, onde você tem informação, onde você tem o Instagram, o TikTok, o LinkedIn, que tudo acontece muito rápido. Então, Sim. queria que você trouxesse isso pra gente.
Hoje, o perfil do nosso cliente hoje, ele é hiperconectado, ele é super informado, ele tem acesso muito fácil e muito rápido a todas as coisas hoje. Até vou trazer um gancho que ela trouxe aqui, desse uso que a gente faz de quem tem maior conhecimento dentro do cliente, porque às vezes o cliente está num time diferente e precisa de uma coisa acelerada e trazer aquilo de uma forma mais rápida. E a gente usa muito disso, porque o cliente, eu vou colocar um consultor novo, vou explicar todo o processo para ele, e o cliente não tem esse tempo, né? Então, isso é um diferencial que a gente traz de trazer essas pessoas, de ter pessoas que conhecem realmente tanto o segmento quanto ali a nível micro o processo do cliente. Essa é uma das ações que a gente faz. E dentro do CX, de forma geral, trazendo a pergunta que você trouxe, hoje a gente olha, né, nossas pesquisas, né, elas são trimestrais, então dentro dessas pesquisas são colhidas informações e dentro desse mesmo trimestre são já denominadas, são apresentadas as áreas, né, e as ações são executadas de correção, seja em processo, pessoas, tecnologia, e a gente joga isso dentro da jornada do cliente. A gente vai alterando aquela jornada do cliente e aquele blueprint de serviço que a gente tem de toda essa jornada, né? E a gente encontra ali as melhorias que a gente precisa fazer. Gap que precisa ser trabalhado, ou às vezes uma ferramenta que precisa ser trocada, ou pessoas que recomendação de melhoria. Ser treinadas, né? Trazer um treinamento específico para o time, diante de alguma situação ou algum feedback desses clientes. Então, são pesquisas onde a gente analisa se o cliente nos indica e também qual é o nível de esforço que ele está fazendo, porque isso é um ponto muito importante hoje dentro do CX. É o famoso CES, que é o Customer Effort Score. O quanto o cliente está fazendo força para acessar o nosso produto, serviço. Isso é um indicador importante para que a gente consiga corrigir o problema se isso tiver muito alto. E vamos falar já das novidades, porque eu sei que tem coisa nova vindo por aí dentro do CX, que já está rolando o piloto, né? Uhum. Dessa questão dos pilares de atendimento, desse acompanhamento do atendimento, e principalmente do sentimento do cliente do outro lado, de como ele está sendo atendido. Eu queria que... Se não podia falar, agora eu já falei em primeira mão. Então, eu queria que você e que o Gilmar e a Cláudia trouxessem isso pra gente. O que vem de novidade por aí? Hoje a gente está usando muito a IA, né? Então, isso é uma realidade e quem não tá... Já ficou para trás. Já ficou para trás. Sim. Então, eu acho que isso o CX, ele é orientado a dados. Então, a gente hoje trabalha com todas as ferramentas, manejando todas essas ferramentas e trazendo insights e informações tanto para o time quanto para o nosso cliente. E hoje a gente está começando um trabalho, né? Já está em plano de piloto de teste aí, já com clientes, de trazer informações proativas e preditivas, né, em relação aos atendimentos de chamado, que é a nossa maior vitrine hoje de trabalho. Né? É o dia a dia. É onde ele está ali trabalhando todo dia. Então, isso já começou. Então, clientes, H&Co, vocês vão começar a receber informações importantes do seu dia a dia e insights muito importantes para a tomada de decisão aí dentro do teu negócio. Perfeito. Flávio, acho que eu queria complementar essa aí, porque essa realmente é uma ação aí que a gente tá vendo assim com um grande diferencial, e a gente, né, nos pilotos aí que a gente tá fazendo, a percepção interna já foi, você mesmo, né, Cássio, ficou impressionado, você já quis, como que eu faço isso na minha área, né, da mesma forma a área de operações achou legal, né, o achar legal, né, não é no sentido, né, é no sentido assim, realmente de útil, né, assim, informação útil, o que o cliente vai fazer com ela e o que nós vamos fazer com ela também. A H&Co tem a prática aqui de fazer a pesquisa de satisfação a cada 3 meses, a gente está rodando as pesquisas. A gente acha que esse tempo pode ser muito longo. Então, a ideia, né... Muita coisa acontece numa empresa em 90 dias. E quando a gente fala de suporte,
também como o Flávio frisou, é o ponto mais sensível nosso hoje. A gente fala que a satisfação do cliente ela vai de 0 a 100 é muito rápido em função do suporte. Né? Isso aí. Então, assim... né, a única coisa que a gente sai do 0 a 100 em questão de minutos. É muito rápido, é muito rápido. Você pode estar no cliente, você pode sair de uma reunião com o cliente está satisfeito, 10 minutos depois ele pode te mandar, né, uma situação ali que gerou algum grau de satisfação e que a gente tem que atuar de imediato, com prioridade e tudo mais, né? Mas a gente, hoje a empresa, né, ela abre, né, chamados com a gente, mas ela não tem o termômetro de como são aqueles chamados, porque às vezes também nós temos mais pessoas dentro da empresa, mais áreas que abrem chamado. Então a ideia é, né, devolver um relatório para o cliente, ô seu cliente, tá aqui, o que você fez comigo nesse mês, tá aqui. Né? Não, e às vezes você tem a Cláudia, que é gestora da empresa, diretora da empresa, Sim, CEO da empresa. Não está no dia a dia. Não está no dia a dia, não sabe o que está acontecendo. Não sabe que o Gilmar está com um problema lá no chamado, com um diferencial de alíquota. Faz total sentido. Receber essa informação também é uma forma da gente, o cliente se sentir atendido e dizer assim, eu tive tantos problemas, aconteceu isso dentro desse mês, dentro dessa janela, isso aqui foi resolvido dessa forma, com essa prioridade. Isso aí, e você abriu mais chamados desse tipo de problema, o teu SLA foi tanto, a tua satisfação tá tanto, né? Se a gente tem alguma coisa corretiva ali, a gente já também traz nesse insight. Não, ficou sensacional, gente. E ficou para nós também, né, Flávio? Ficou para nós também. Ficou para nós porque eu vejo... Isso abriu nosso... Às vezes o cliente abria uma reclamação para nós, eu tô com uma série de chamados abertos. A gente também não tinha debate pronto para falar para ele, não, você tem X chamados em aberto. Com esse relatório a gente vai ter, né? E além do CX ter esse dado, operações ter esse dado, CS também vai ter essa informação. Para que também, quando for fazer uma reunião com o cliente, fazer uma call, for abordar um projeto novo, algo assim, também tenha isso. Qual que é o raio-x hoje? Qual que é o raio-x hoje? E o que a gente pode aportar? Então, olha, senhor cliente, o senhor teve 15 chamados abertos com a mesma necessidade. Será que esse funcionário não está precisando de um treinamento? Será que você não pode estar trazendo alguma coisa diferente aqui para essa área, né? Então, tanto para nós como CS, como para o cliente mesmo, de olhar e falar assim, olha... Joaquim tá precisando de um treinamento, ele tá perguntando sempre a mesma coisa. Ele trabalha pro cliente. É isso aí. Pro cliente. Ele é o apoio do cliente. Ele é o apoio do cliente nessa jornada que a gente tem aí diária. E a gente também, com as nossas ações, traz muita coisa pro time, ferramentas pro time para poder trabalhar, para poder se nortear dentro do processo que ele tá. Porque às vezes... Informação é poder. Exato. É o novo petróleo, né, cara? Não, e vocês trouxeram um ponto muito importante falando das pesquisas que são rodadas a cada 90 dias, mas também existe uma pesquisa dentro de cada chamado de quando ele é atendido. Então a gente consegue ter as duas métricas e ter esse insight, qual que é o nível de atendimento e o nível do chamada, e a gente viu ali nos últimos históricos, aí numa janela de 6 meses, a gente está falando uma média de 8 mil, 9 mil chamados. E com uma adesão de 75%. Então, isso é muito importante. Um percentual muito alto. O cliente tem nos dado esse feedback. E isso é muito importante. Mesmo que seja bom ou seja ruim, é importante a gente ter esse medidor. Com dado a gente consegue tratar. É o que está nos norteando hoje, né? Eu posso ter uma reclamação que pode ser uma coisa pontual dentro do cliente, mas também que não seja a visão geral dele, né? Então hoje a gente está cruzando muito esses dados e ainda embarcamos uma IA para trazer insights poderosos ali para que a gente tome ação e também traga mais transparência na nossa relação com o cliente. Espetacular. Tenho 2 perguntas para cada um para a gente encerrar, uma que vale para todo mundo. A primeira é saber de vocês para onde a Itco está caminhando nos próximos anos, quais são os próximos passos para o CX, para o CS, para essas atividades que a gente tem feito na base instalada, porque acaba sendo uma sustentação única, é um pilar que a gente está aqui para atender os nossos clientes. Então eu queria ouvir de vocês quais são os planos de futuro e quais são os próximos passos aí do CX, CS da base instalada. Vamos lá, eu acho que pro CX, eu acho que é potencializar cada vez mais, trazer cada vez mais a realidade do cliente para dentro da empresa. A Itco olha para isso, respira isso, né? A cultura é muito forte e a gente sabe que o colaborador feliz faz cliente feliz.
traz o cliente feliz. Então essa é a nossa pauta, esse é o nosso mantra diário aqui que a gente traz, e agora é foco realmente em estabilizar e trazer todo esse arcabouço que a gente criou aqui dentro do Brasil e levar isso para os outros países. Esse é o nosso foco. Do mundo. E os nossos clientes do Brasil sempre sendo privilegiados aí com grandes coisas que a gente está fazendo, e eu acho que é isso. Do CX aí, eu acho que é estratégico, ponto. E do CS, Gilmar? Pra onde vai o CS? Eu acho que a Cláudia que é a mais indicada para responder essa pergunta, canela, né? Mas, ao meu ver, assim, né, CS... Nós somos irmãos. Não tem problema. Aqui a gente não tem essa... Porque a coisa, quando eu não pergunto pro Gilmar, eu vou perguntar pro Flávio. Se eu falo, eu vou perguntar pra Cláudia. Entendi. Você gosta de complicar o jogo aqui. Exatamente. O CS, né, você comentou, né, os clientes hoje estão cada vez mais conectados, né, estão vendo tudo aí, então assim, o papel do CS é se manter muito próximo, né, porque ele é aquele que tá, é a linha de frente, é o primeiro contato com o cliente, é com quem o cliente se sente mais à vontade de dividir as coisas num nível dia, né? Maior, né, então acho que o papel do CS é esse, né, está cada vez mais perto, né, a Cláudia, né, fazendo esse papel de colocar as pessoas certas para atender cada cliente, quem exige de um perfil mais técnico, que precisa de um atendimento desse nível, é isso, né? Nós também estamos fazendo algumas mudanças nas estruturas, na nossa estrutura interna, para que a área de operações, ela tenha uma pessoa mais com esse skill, né, de atendimento de cliente, que já é cliente, que o nível de demanda dele, o nível de exigência dele já é maior, né? Eu vejo que são esses movimentos aí que a gente vai fazer, né, e está fazendo, que vão realmente criar no cliente uma percepção melhor aí do nosso atendimento. O que a gente percebe do lado de cá é que vocês respiram isso todos os dias com insights novos, ações novas, ferramentas novas. Isso é um negócio que acontece 365 dias do ano. A gente respira, Cássio, né? E eu vou te falar, né? Pela meu primeiro contato com a H&Co, quando eu fui conhecer a H&Co, quando me apresentaram o institucional da H&Co, estava lá nos pilares dela, um dos primeiros, que o cliente em primeiro lugar, o cliente no centro, né? Então é o que a gente respira, né? Isso faz parte da cultura da H&Co, que isso já vem, né, lá da matriz, né? Vem para todas as unidades, e nós temos que fazer isso, de fato, ser falado, né? Reforçado todos os dias com o nosso time, e fazer que o cliente também tenha essa percepção que ele está no centro, né? Que é o que de fato a gente trabalha sempre. Né? Perfeito. E Cláudia, para onde e quais são as ações que vêm aí na nossa base instalada? Sei que você tem puxado muitos eventos, eu queria que você também comentasse, porque são ações que a gente tem feito, tem muitas pautas aí em voga que a gente está trabalhando, mas quais são as ações e para onde está indo também essas mudanças do atendimento da base? A gente tem trabalhado também na base a questão de marketing. Porque uma coisa é eu focar e fazer internamente, a outra é eu contar, eu estou fazendo. Você está percebendo o que eu estou fazendo? Né? Ou não estou chegando ainda em você, o que a gente ainda tem que mudar para chegar lá? Então, tem muitas ações, tanto de vendas mesmo, trazendo novas tecnologias, novos produtos, novos insights e colocando à disposição para o cliente, que também foi uma demanda que a gente recebeu através das pesquisas, né? De posicionamentos. Você é a minha consultoria, o que você vai me trazer de novo agora? Né? Então, a gente tem trabalhado forte a questão de ações e a questão de eventos para estar perto, tete a tete. E aí, no evento, o legal é que a gente põe o time inteiro, que nem você está fazendo aqui, né? Então, não é só o executivo de vendas que está lá. É a estrutura. O cliente conhece a estrutura. Não é um cavaleiro errante que vai me visitar, não. Ele tem um time atrás dele que está dando suporte. E essa questão que a gente falou muito aqui, que é o se sentir atendido, né? Não é o simples fato do atendimento, mas o se sentir atendido. De uma forma estruturada, de uma forma coesa, trazendo sempre as melhores ofertas, porque a gente também pensa no ROI do cliente, né? A gente não quer que o cliente olhe para a H&Co e fale, putz, lá vem aquele cara para eu gastar dinheiro. Não. A gente quer que ele olhe e fale assim, vamos investir? Vamos crescer? É o meu parceiro que... É o meu parceiro que vai me ajudar a investir no lugar certo, né? Perfeito. Esse é o objetivo.
Só tenho a agradecer vocês. Para mim foi espetacular esse bate-papo. Foi muito solicitado e já fica o convite para as novas pautas. Vai ter uma fase 2 disso que tem bastante coisa que a gente tem que aprofundar. A&Co Live Season 2. Exatamente. E para a gente começar aqui a endereçar o nosso encerramento, eu quero fazer a última pergunta agora. Cláudio, eu vou começar com você. Se você tivesse que deixar uma mensagem para todo empresário, para toda empresa que te escuta, que mensagem você deixaria? Eu vejo que todo empresário, a gente vive num país bastante atribulado, vamos dizer assim. Que o empresário olhe isso sempre com os olhos de novas oportunidades. E quem são as pessoas e aonde elas estão que vão me ajudar a transformar esse risco em uma grande oportunidade e como? É a pergunta que eu deixo para eles. O que eles não se desesperar, mas como eu transformo isso em uma oportunidade e quem é a pessoa que eu quero do meu lado para me ajudar a transformar isso em oportunidade. Perfeito. Muito obrigado. Obrigada eu. Flávio, que mensagem você deixa para as empresas e para os empresários que estão te escutando? Bom, eu vejo que dentro dessa trajetória que eu tenho feito, eu tenho feito grandes descobertas em cima dos empresários e eu vejo que é um desafio, né? O empresário brasileiro, ele é diferente, ele é resiliente, né? E eu vejo que ele tem que olhar realmente para a tecnologia hoje como pilar importante dentro da empresa, como pilar foco principal e que a A&Co pode ajudar ele em qualquer face dessa e ajudar cada vez mais eles a trazerem essa importância da tecnologia para dentro da sua empresa. Como pilar de sucesso do negócio. Como pilar de sucesso do negócio. Eu acho que é isso. Flávio, muito obrigado. Obrigado, Cássio. Foi muito valioso esse conteúdo e essa troca de experiência. Meu amigo Gilmar, para a gente encerrar aqui essa rodada de perguntas e esse bate-papo aqui que a gente teve, queria também te fazer o convite para trazer essa reflexão para a gente. Que mensagem você deixa aí para as empresas e para os empresários no Brasil e no mundo que estão te ouvindo? Bom, vamos lá, acho que vamos trazer para a nossa pauta aqui, né? Sem cliente não existe empresa, né? O cliente é quem movimenta aí todos os negócios, seja de qualquer segmento, né? Então eu diria para os empresários investirem, né? Olharem para os seus clientes, investirem dentro do possível numa área de CS, numa área de CX, assim como a gente está fazendo, né? Buscar ouvir o cliente, porque o cliente, ele gosta de trazer, ele traz muita coisa para nós e esses dados são insights para a gente tomar muitas ações em qualquer negócio. Então eu diria assim, olhe para o seu cliente e monte suas estratégias com base no que você ouviu do cliente. Espetacular, espetacular. Muito obrigado, Gilmar. Bom, equipe, time, vocês são aí o Dream Team, o time dos sonhos, do CX, do CS, da base. De novo, queria agradecer vocês aqui pelo tempo, pela troca de experiência. Eu acho que isso é um conteúdo muito rico aqui que a gente está gerando e deixo meus agradecimentos aqui para vocês, tá? Obrigado você. Obrigado, Cássio. Obrigado pela oportunidade. Valeu. De bola. E se você gostou desse tipo de conteúdo, curte, compartilha e deixa seus comentários aqui embaixo e a gente se vê no próximo episódio. Até lá! A&Co Live, o seu canal de notícias de gestão e tecnologia para o seu negócio. A&Co Live.